Queridos amigos, queridas amigas, os meus cumprimentos, particularmente aos queridos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, casa que realiza a programação doutrinária como essa, porque essa palestra é organizada previamente pelos amigos da FEIS e por isso eu saúdo de modo particular, de modo especial, aos companheiros que estão nos assistindo agora no canal, pelo canal da FEIS, o canal do YouTube, mas também um cumprimento aos amigos queridos que estão nos acompanhando pelo canal do Raciocínio dos Espíritas, canal que eu tenho a honra, a alegria, o júbilo imenso de colaborar, com o qual eu colaboro, no qual eu sirvo. Bom, o nosso tema, higiene do coração. Os estudiosos dos textos bíblicos asseveram que existem dois eixos principais, dois pontos fundamentais que nós podemos aqui levantar como sendo os dois pontos essenciais de todo o Evangelho, de todo o Novo Testamento. Dois eixos centrais, dois pontos fundamentais, através dos quais a gente pode entender ou pode compreender toda a estrutura do Evangelho. É como se o Evangelho estivesse dividido em dois grandes blocos, digamos assim. Dois grandes eixos maiores. O Evangelho se apresenta em dois grandes conceitos maiores. E é assim que boa parte dos estudiosos entende que o Novo Testamento pode ser dividido, pode ser selecionado. O que eu quero dizer com tudo isso é que o primeiro eixo considerado pelos estudiosos, pelos teólogos, pelos entendidos, é as parábolas de Jesus. Nas parábolas de Jesus, nós temos ali os elementos fundamentais da explicação do Cristo em torno da sua doutrina. Cada parábola daquela é uma metáfora a respeito de um aspecto da sua mensagem, algum aspecto singular, algum elemento que Jesus queria sinalizar, que Jesus queria chamar a atenção das criaturas humanas através dos seus ensinamentos. Razão pela qual, nas parábolas, nós temos o Cristo utilizando os elementos mais simples da natureza, os elementos mais fundamentais, mais conhecidos, elementos conhecidos do povo, elementos conhecidos dos seus interlocutores, do seu auditório, entre aspas, do seu público com o qual ele travava contato. E ali, em plena natureza, muitas vezes o mestre teceu as maiores histórias da humanidade, os elementos mais interessantes através de ricas histórias simples, histórias banais no bom sentido, né? Econômicas, lineares, mas dentro das quais ele apresentava as grandes verdades espirituais da sua mensagem. As grandes verdades que ele estava, de alguma forma, encarregado de apresentar, encarregado de transmitir. É assim que nós vemos em cada parábola do Cristo um aspecto dessas verdades, um elemento ali dessa grande doutrina dele, alguma explicação sobre algum ponto doutrinário que ele tentava esmiuçar, que ele tentava explorar para se fazer entendido, ele narrava nas parábolas. Porque as parábolas parecem ser o recurso pedagógico reconhecido pela educação e pela psicopedagogia contemporâneas, o recurso pedagógico mais eficaz de ensinar alguma coisa, especialmente coisas abstratas, através de metáforas, através de exemplos, através de comparações, através de paralelismos, que é o objetivo da metáfora, o objetivo da parábola. E Jesus o fazia com maestria, o fazia com grandeza, o fazia com percussiência, com inteligência e assim por diante. O segundo eixo fundamental do Evangelho de Jesus, o segundo grande ponto, grande elemento que resume toda a doutrina de Jesus, de um lado a gente tem as parábolas, que digamos assim, um dos dois grandes eixos do Evangelho. Do outro lado, o Sermão da Montanha.
Enquanto nas parábolas nós temos metáforas, no Sermão da Montanha, embora tenhamos também imagens, tenhamos também metáforas, mas no Sermão da Montanha nós temos um discurso mais frontal, mais direto, onde ali se encontra o resumo, a síntese, o resumo total, a sinopse, os elementos econômicos fundamentais condensados de toda a proposta de Jesus. Toda a proposta de um espírito crístico que veio à Terra e que ele, Jesus, representa essa comunidade de Cristos, como diz Emmanuel, o espírito nobre, através do médium Chico Xavier, na obra antológica A Caminho da Luz. Jesus, representando essa coletividade de espíritos crísticos, transmitiu no Sermão da Montanha a essência, o resumo de toda a vida de espíritos sublimados, de espíritos crísticos. No Sermão da Montanha, portanto, nós temos ali os elementos fundamentais, a essência da essência, o creme de la creme, o resumo fundamental de toda a proposta que ele vai esmiuçar nas parábolas. Enquanto nas parábolas nós temos ali elementos da doutrina do Cristo sendo detalhados, sendo minuciados, esmiuçados, sendo explicados minuciosamente, no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, a gente tem toda essa proposta resumida, sintetizada, condensada de uma maneira excepcional. Não é à toa que o professor Humberto Roden, o famoso escritor Humberto Roden, escreveu que o Sermão do Monte é a plataforma política de Jesus. Todo partido político, em qualquer espectro da visão ideológica, todo partido político tem uma plataforma. A plataforma na atividade política significa o resumo da bandeira política que aquele candidato está apresentando. O candidato que se coloca como sendo uma opção para a eleição de algum cargo, que de alguma forma está fazendo campanha política para ser votado, esse candidato tem a sua plataforma política, que é de alguma forma o conjunto de ideias, o resumo de suas ideias que apresenta ali ao cidadão, que apresenta ao público, que apresenta aos candidatos em serem seus eleitores, né, a prováveis eleitores, né, supostos eleitores, né, e que o político pode apresentar. Né? Humberto Roden vai dizer nessa imagem muito bonita que o Sermão da Montanha é a plataforma política de Jesus. Plataforma que ele chama de plataforma divina ou plataforma espiritual. Fridtjof Schwann, o famoso filósofo, um dos pais da chamada filosofia perene, vai dizer que no Sermão do Monte a gente tem a substância de todas as religiões. Aliás, melhor dizendo, a substância da religião ou da religiosidade. Um outro teórico da mesma filosofia perene vai dizer que no Sermão do Monte a gente tem a quintessência do pensamento religioso. Ali está as verdades espirituais de todos os sistemas espirituais e filosóficos da Terra estão presentes no Sermão da Montanha. Sermão da Montanha é esse que possui uma série de belezas, uma série de profundidades, porque num discurso muito resumido, particularmente no Evangelho de Mateus, embora no de Lucas também apareça, né? Mas em Lucas aparece diluído o Sermão do Monte ao longo do texto. Em Mateus aparece ali concentrado no capítulo 5, 6 e 7, né? Especialmente nos textos famosos das bem-aventuranças. No capítulo 5, nós temos ali a essência do pensamento do Cristo, ali o resumo fundamental, a alta espiritualidade do pensamento do Cristo ali resumido de uma forma excepcional. Não foi por outra razão que o Sermão do Monte sempre encantou as pessoas. E no Sermão do Monte, a gente tem uma parte, que é a parte mais famosa do Sermão do Monte, embora não seja a maior, porque não dá para dizer que no Sermão do Monte tem uma maior e outra menor, uma melhor e outra pior. Todo o Sermão do Monte é um conjunto de conteúdo belíssimo e uma obra-prima do ponto de vista não apenas da moral, da espiritualidade, porque isso é óbvio, mas também até da literatura, ali onde não dá para tirar uma coisa ou pôr outra, porque está perfeito. Mas a verdade é que nas bem-aventuranças,
O discurso inicial do Sermão do Monte são as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12, nós temos ali o coração do próprio Sermão do Monte. Como escreveu o próprio Humberto Roden, quando ele vai dizer que se o coração do Novo Testamento é o Sermão do Monte, o coração do Novo Testamento é o Sermão do Monte. O coração do Sermão do Monte são as bem-aventuranças, onde Jesus exclama o que seria a bem-aventurança e quem seriam os bem-aventurados na sua colocação. Mahatma Gandhi, o famoso hinduísta, o famoso pacifista do século XX, vai ficar tão encantado com esse texto de Mateus que vai dizer aos seus seguidores e discípulos que o hinduísta, para ser um hinduísta completo, precisa conhecer o Sermão da Montanha. E que se não conhecer o Sermão da Montanha, não seria um hinduísta completo. Embora ele, o próprio Gandhi, fosse hinduísta e nunca fosse cristão, e nunca se tornou cristão. Mas ele vai dizer que se todos os livros se perdessem e ficasse apenas o Sermão do Monte, particularmente as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Gandhi vai dizer também que achava que o seu ahimsa, isso é, a sua ideologia da não violência, era uma proposta original, era uma proposta especial e única apresentada. Mas, escreveu ele, quando eu li as bem-aventuranças, eu que não era cristão, oriental, percebi que a proposta da não violência que eu apresentava não era original. Jesus já havia proposto de uma forma melhor. A proposta de ahimsa de Jesus nas bem-aventuranças era uma proposta ainda mais sofisticada, um texto memorável, um convite excepcional, e eu me encantei com as bem-aventuranças. O espírito Joana de Ângeles, em uma das suas obras, vai dizer que as bem-aventuranças constituem o reverso da medalha. Ela chama as bem-aventuranças de o reverso da medalha. Por que isso? Porque Joana de Ângeles vai dizer que não há uma ética igual à do Sermão do Monte, especialmente das bem-aventuranças. E na época de Jesus, antes dele e mesmo depois dele, nunca houve uma ética, nunca houve uma filosofia de direitos humanos, nunca houve um código de conduta tão especial, tão espiritualizado, tão alto, que conseguisse superar, que pudesse ser melhor, que pudesse, de alguma forma, transpor, que pudesse ser ainda mais bem elaborado do que o Sermão da Montanha, particularmente as bem-aventuranças. Diz Joana de Ângeles que a ética da época de Jesus, a ética judaica, mesmo a ética religiosa, era a ética do vencedor, do vitorioso. Era a ética daquele que vencia. Diz os textos bíblicos que o sujeito bem-aventurado, isso é, abençoado, isso é, querido por Yahvé, por Deus, recebia compensações materiais na terra. Aliás, o próprio Moisés disse: honrai pai e mãe, para que tenhais longos dias de vida na terra. A ideia de que Deus recompensava, mas recompensava com compensações materiais e imediatas. É assim que toda pessoa que era bem-aventurada por Deus, acreditava o judeu, era, portanto, bem abençoada com benefícios materiais, com doações materiais, com conquistas materiais. Daí, o homem justo, o homem de Deus, para a conceituação do povo hebreu, para a conceituação da tradição judaica, era abençoado com posses materiais. Se costumava dizer que o homem de Deus, na tradição judaica, teria que ter pelo menos 2 escravos. Era, portanto, a visão que se tinha naquele momento, a visão religiosa, a visão ética, a visão espiritual. Portanto, o bem-aventurado, na conceituação do Antigo Testamento, da tradição judaica, era o sujeito que ganhava, que vencia, que triunfava, era o sujeito que estava à frente, era o sujeito que Deus abençoava com as vitórias. Então era essa a mentalidade, porque bem-aventuranças era um gênero literário conhecido da época de Jesus. Já havia esse gênero literário, esse gênero poético, esse recurso de linguagem chamada bem-aventuranças. Esse recurso de linguagem já era conhecido e, portanto, já era utilizado, tanto é que há textos antigos, antes de Jesus, inclusive na Bíblia hebraica, no Torá,
referindo-se a essas bem-aventuranças. O que seria bem-aventurança? Quem seria o bem-aventurado? Havia essa discussão, havia esse diálogo, havia esse intercâmbio de ideias, havia essa multiplicidade de entendimentos. E não é à toa que nós temos Jesus retomando esse conceito no seu evangelho e espiritualizando o gênero literário bem-aventuranças. E a gente vai explicar aqui por quê. Porque bem-aventurado era aquele que triunfava, era aquele que vencia. Por isso que Joana de Ângeles diz que é o reverso da medalha. Porque nas bem-aventuranças de Jesus, os bem-aventurados são os pobres, são os que cedem, são os que sofrem, são os que são perseguidos, são os que têm fome e sede de justiça, são os que são misericordiosos, que perdoam, ou seja, que não se vingam, são os que são puros de coração, são esses que são bem-aventurados. Essa é a mentalidade, essa é a ideia, que é uma ética totalmente diferente. O gênero bem-aventuranças aparece no Antigo Testamento, como nós dissemos. Aparece em alguns textos emblemáticos, por exemplo, só para citar alguns, embora não sejam todos aqui que eu vou citar, mas só para citar alguns, nós temos no livro de Reis, capítulo 8, versículo 8, e também no livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 7, uma alusão a uma bem-aventurança ali. Se diz mais ou menos assim, bem-aventurado o homem que tem servos diante deles. Olha só a ideia de que aquele que era bem-aventurado, portanto abençoado por Deus, era abençoado com posse, com conquista material e até com escravos. Em Deuteronômio, um dos livros do Pentateuco mosaico, um dos 5 livros do Pentateuco de Moisés, que representava, que configurava a lei mosaica, é um livro, inclusive, de legislação do povo hebreu. Em Deuteronômio está escrito lá que bem-aventurado és tu, Israel, que pisa por cima dos seus inimigos, dos seus adversários. Então o bem-aventurado era o príncipe, era o rei, era o poderoso, era o vitorioso, era aquele que esmagava, era aquele que vencia a batalha, que vencia a guerra, que vencia a luta. Era essa a ideia. Quando Jesus sobe ao monte, segundo a expressão de Mateus, embora a gente não sabe realmente se ele subiu a montanha ou se foi uma tentativa de Mateus de colocar Jesus no monte acima para proferir o maior discurso dele. Afinal, Mateus, nos seus textos, no texto do Evangelho, a preocupação de Mateus não é biográfica, não é histórica. Mateus não está fazendo uma historiografia de Jesus. A preocupação de Mateus era teológica, dentro da teologia judaica. Mateus está tentando arrumar o texto do Novo Testamento para colocar Jesus como sendo o Messias esperado pela filosofia e religião judaica. Daí ele tenta amarrar Jesus como sendo um profeta, um novo Moisés. Então, se Moisés, no momento máximo de inspiração da vida, sobe ao monte e recebe o decálogo, os 10 mandamentos, Jesus sobe ao monte e fala as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, né? Porque Mateus diz que Jesus subiu a montanha. Lucas, quando fala sobre o Sermão do Monte, diz que Jesus desceu a montanha. Não é importante se ele subiu ou se ele desceu, pouco importa. O que importa mais é o que ele falou, né? Mas é interessante porque o próprio espírito Amélia Rodrigues por Divaldo Franco, escrevendo sobre isso, vai dizer mais ou menos assim: talvez Jesus subia descendo e descia subindo. A ideia de que toda vez que Jesus proferia um ensinamento, ele elevava-se aos céus, nos altoplanos da vida espiritual e psíquica para trazer esses ensinamentos, mas não se esquecia da retaguarda, não se esquecia da dimensão onde os homens estavam. Então ele descia aos homens e os elevava, e ao mesmo tempo elevava-se, sem se esquecer daqueles que estavam embaixo, né? Subir, descendo. Diz Amélia Rodrigues, espírito, descer subindo é a proposta de Jesus o tempo todo no seu evangelho. Mas pouco importa, portanto, se era subida ou se era descida. O mais importante era o conteúdo que ele falou, o conteúdo que ele disse. E é interessante porque quando a gente pega as bem-aventuranças de Jesus, de fato, realmente, ele espiritualizou a ideia de bem-aventuranças, né? Porque a gente tem bem-aventuranças com o cara que ganha a guerra no Antigo Testamento, né? A gente tem a bem-aventurança em relação a lutas, né? O bem-aventurado, ou seja, o abençoado por Jeová, por Yahvé, né? Ou seja, o feliz, porque a bem-aventurança tem a ver com felicidade. E aí,
Jesus, quando fala sobre suas bem-aventuranças, é de uma poesia, de uma beleza e ao mesmo tempo de uma inteligência, de uma profundidade impressionante. Estudiosos atuais têm percebido que a própria arrumação do texto, a própria organização do texto, a própria ordem em que as bem-aventuranças são declamadas, a própria ordem em que as bem-aventuranças são apresentadas, a própria sequência através da qual, naquela sequência, as bem-aventuranças são expostas, não é à toa, não é por acaso, não é aquilo aleatório, e a gente vai explicar aqui por quê. Se a gente pega cada bem-aventurança, a gente vai ver que tem um espírito de sequência. Por que a primeira bem-aventurança é só para dar um exemplo, porque a gente vai entrar ainda no nosso tema. Por que a primeira bem-aventurança é os pobres de espírito? Porque deles é o reino dos céus. É interessante isso, porque essa é a bem-aventurança. Porque logo essa é a primeira bem-aventurança. Porque pobre de espírito é humilde. O humilde verdadeiro, não é humilde material. Tem muita gente que é humilde materialmente, ou seja, não tem nem onde cair viva, porque cair morta cai em qualquer lugar. Não tem posses materiais, portanto aspas, como o mundo diz, humilde, que na verdade não é humilde, a pessoa tem limitações, tem recurso, tem uma vida mais modesta, tem uma vida mais simples do ponto de vista material, mas isso não significa humilde. A humildade é do coração. Tem gente que pode ser um mendigo na rua e quando a gente vai falar, a pessoa é um poço de arrogância. Agride as pessoas, trata mal, se acha superior do que os outros, reage. Então, e pode haver pessoas cobertas de joias e são humildes. A humildade é do sentimento. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, pobre de espírito é humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a humildade é a primeira bem-aventurança, porque é a primeira de todas as virtudes. Se eu não tiver qualquer tipo de humildade, em qualquer nível que seja, pelo menos em um nível, o mínimo nível que seja, mas em alguma dose de humildade, eu não consigo adquirir qualquer outra virtude. Porque para eu adquirir, por exemplo, qualquer outra virtude, eu preciso reconhecer que eu preciso aprender. Para eu aprender uma coisa nova, eu preciso reconhecer que eu não sei tudo. Para eu melhorar-me como pessoa, eu preciso ter consciência de que eu não sou o melhor de todos, ou melhor de tudo, ou sou perfeito. Se eu começo a achar, não, eu já sei. Não, essa palestra aí, não preciso nem assistir porque eu já sei. A humildade não é a virtude mais importante, mas é a mais necessária. Sem a qual eu não consigo alcançar e conquistar nenhuma outra virtude. Porque o problema da humildade não é você se achar o máximo. Sem humildade, quer dizer, né? O problema da falta de humildade, de você não ter humildade, não é você se achar o máximo. Não é você valorizar suas virtudes. Isso não é falta de humildade. Você precisa valorizar suas virtudes. Você precisa reconhecer aquilo que você tem de bom, os seus potenciais. Não tem nada demais você reconhecer o seu lado bom, os seus potenciais. O problema da falta de humildade é que quando eu não tenho humildade, eu me basto. Eu acho que aquilo que eu tenho já está de bom tamanho, eu não preciso aprender mais. Então quem não tem humildade se fecha a evoluir, se fecha a crescer. Então eu posso me achar o máximo agora, mas se eu me fechar para crescer, daqui a alguns anos eu já estou ultrapassado. Eu já estou obsoleto. Então, a falta de humildade acaba paralisando o meu progresso, eu não consigo conquistar mais nada, eu não consigo evoluir em nenhuma frente, eu não consigo me desenvolver em nenhum aspecto. Esse é o ponto, essa é a questão. Então, a humildade de humus, né? Humus tem a ver com terra, né? Humus, né? Do barro da terra soprou Deus e fez Adão, fez o homem, né? O humus de humanidade, né? A humildade está embaixo, está na terra, está na base de todas as outras virtudes. Por isso é a primeira bem-aventurança. Você acha que isso é por acaso? Você acha que isso foi aleatório? Você acha que isso foi do nada, que a primeira bem-aventurança que é expressa por Jesus no texto de Mateus é a sobre a humildade? Segunda bem-aventurança, os que choram porque serão consolados. Algumas têm os que sofrem porque serão consolados. Tanto faz. Então, ou os aflitos porque serão consolados. Tanto faz. Aí você pergunta, mas vem cá, quem são esses que choram porque serão consolados? Será que todo mundo que chora será consolado? Tem o choro de ódio, tem o choro de desejo de vingança,
tem um choro de crueldade, de ódio pelo outro, tem o choro da revolta, da rebeldia. Será que todo choro, toda pessoa que chora, será consolada? E será que toda pessoa que chora é bem-aventurada? Então quem são esses que choram? São os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança. Então, a primeira bem-aventurança puxa a segunda, que puxa a terceira, que puxa a quarta. Então, para a gente ter a segunda bem-aventurança é porque passou pela primeira. Então, quem são aqueles que choram e que serão consolados? São os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São os humildes de espírito, primeira bem-aventurança. Esses que são humildes de espírito é que choram e que aproveitam o sofrimento, aproveitam a dor, aproveitam o choro para evoluir. Porque nem toda lágrima, nem todo choro é um choro bem-aventurado. É um choro de plenitude. É um choro espiritualmente positivo. Nem toda aflição é uma aflição positiva. Amélia Rodrigues diz que a dor pode revoltar ou pode amadurecer. Depende da postura do sujeito. Então quem são os que choram porque serão consolados? Os pobres de espírito. Primeira bem-aventurança. Porque deles é o reino dos céus. Então uma coisa puxa a outra. E é interessante que também as compensações por cada bem-aventurança vai evoluindo. Por exemplo, bem-aventurados os pacíficos, por exemplo, tá lá, os mansos ou pacíficos, a depender da tradução. Bem-aventurados os pacíficos ou os mansos, porque herdarão a terra. Mensagem maravilhosa, bem-aventurança famosa, herdarão a terra, ou seja, sobreviverão, ficarão mais, até porque os violentos estão se matando, terão mais qualidade de vida, terão, portanto, uma sobrevida maior. Bem-aventurados os mansos do Pacífico, porque herdarão a terra. Herdar a terra é uma maravilha, né? Mas lá na frente a gente tem bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe o que significa filhos de Deus na expressão judaica? Filho de Deus é pessoa espiritualizada. Porque, o filho do cão é cachorro. O filho do sapo é sapo. O filho do cavalo é cavalo. Então, o filho de cada animal desse que eu estou citando, a natureza dele, a natureza do filhote é animal. Tem essa natureza. O filho de Deus, qual é a natureza? É a natureza divina. Então, quem é filho de Deus, na expressão do povo judeu, é o indivíduo que já se tornou divino, ou seja, já espiritualizou. Então, bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra, mas lá na frente, bem-aventurados os pacificadores. Ser pacífico é se autocontrolar, é se dominar, é conseguir superar as violências internas. Mas ser pacificador é produzir paz ao redor. Para eu ser pacificador, primeiro eu tenho que ser pacífico. Eu primeiro tenho que conseguir meu autocontrole, me conquistar, me dominar, para depois produzir paz ao redor. Senão eu não vou conseguir, se eu não tenho equilíbrio interior. Então, bem-aventurados os pacíficos vem antes, porque herdarão a terra. Herdar a terra é boa, né? Mas bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, é outro nível. Bom, mas isso era só para ilustrar o nosso contexto, o nosso esboço, a nossa mentalidade geral, porque estamos aqui examinando o livro de Caiba Schutel, o livro Parábolas e Ensinos Evangélicos, livro da Lavra de Caiba Schutel, esse escritor emérito da história da doutrina espírita, esse escritor admirável da tradição cristã e da tradição espírita, esse homem pioneiro no movimento espírita aqui no Brasil, no começo do século XX, enfrentou tantas dificuldades e tanta intolerância, perseguição religiosa, mas com a sua bondade, com seus sentimentos e também com seu intelecto, com a sua inteligência, conseguiu dialogar, debater no bom sentido, apresentar as teses espíritas e se fez, inclusive, respeitado. Foi prefeito da cidade de Matão, em São Paulo, lançou a revista, até hoje, famosa Revista Internacional de Espiritismo, onde ela apresentava os grandes conceitos, lançou o jornal O Clarim, onde, de alguma forma, ele também apresentava as suas ideias maravilhosas e produziu uma série de obras, livros fenomenais, livros bem fundamentados da tradição espírita, entre os quais nós temos esse Parábolas e Ensinos de Jesus. O nosso texto, o nosso tema é higiene do coração. Mas, Flávio, o texto é higiene do coração
Você até agora falou de bem-aventuranças, falou de algumas bem-aventuranças, Sermão da Montanha, bem-aventuranças. O que é que isso tem a ver com o texto de Caiba Schutel? É porque o texto Higiene do Coração é um texto de Caiba Schutel que ele escreve, que ele desenvolve, que ele descreve em cima de uma das bem-aventuranças. Eu me refiro à bem-aventurança que é conhecida como bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8, portanto é o versículo 8 desse capítulo aí, das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha que bem-aventurança bonita, poética, profunda e também super importante que a gente vai examinar aqui. O que é que Jesus quis dizer com isso? E Caiba Schutel, ele desenvolve o seu raciocínio, ele descreve e aprofunda no texto explicações em cima dessa bem-aventurança. E por isso a gente citou inicialmente as bem-aventuranças. Primeira coisa que a gente precisa dizer aqui em relação a essa bem-aventurança é que, ao longo da história, essa bem-aventurança foi mal interpretada, foi mal compreendida. Por quê? Porque ao longo da história se entendeu que bem-aventurados os puros de coração, pureza significava castidade sexual. E é assim que na Idade Média, ao longo dos tempos, esse erro foi produzido, foi reproduzido, foi multiplicado ao longo dos séculos, a ideia de que o indivíduo puro é o indivíduo que vivia uma abstinência completa da sexualidade, uma renúncia completa, uma vida celibatária, aliás, um regime de celibato, e que muitos religiosos viviam só o regime de celibato, e não o regime de castidade, ou seja, casar não pode, o resto pode. A castidade, portanto, era uma conduta muito mais de matrimônio, de união a dois no sentido social e legal, do que de uma vida pura interior. Então, a pureza era associada à castidade sexual. Daí, o indivíduo impuro era o indivíduo que vivia, por exemplo, os tormentos da sexualidade, os tormentos do sexo. Bem se vê que essa é uma interpretação totalmente equivocada. E ao longo dos tempos, vigorou essa interpretação errônea, essa interpretação distorcida, essa incompreensão, essa falta de compreensão do Evangelho de Jesus. A ideia de que a pureza de coração, de sentimento, era castidade sexual. Olha só. Indo de encontro ao próprio Evangelho, Jesus escolheu o líder dos apóstolos, alguém que era casado. Simão Pedro era casado, inclusive vivia com a esposa e a sogra. E ele escolheu o líder do grupo, demonstrando, portanto, que embora Jesus não fosse casado, não viveu uma vida amorosa a dois, porque a sua missão, o seu projeto, a sua proposta no mundo era outra, ele não estava contra, não era equivocado, não era de modo nenhum errado viver uma vida, por exemplo, de laço amoroso, uma vida de constituição de família, como foi interpretado ao longo dos tempos na mentalidade religiosa de que o sexo era pecado, de que a vida era pecado, de que a relação a dois era pecado, e assim por diante, e, portanto, era impureza. Daí toda aquela teologia do passado, do batismo, né? Muita gente ainda não sabe, mas o batizar a criança é para limpar a criança do pecado original. E qual é o pecado original? O ato sexual, por causa da desobediência de Adão e Eva, que produziu, portanto, mais tarde, a reprodução através do sexo, do fenômeno sexual. Olha só que coisa a gente começou a construir. Eu não estou criticando aqui a teologia religiosa de ninguém não, tá, gente? Eu só estou falando que do ponto de vista racional, lógico, do ponto de vista da reflexão aqui nossa, espírita, nós não temos esse mesmo entendimento, não acompanhamos esse raciocínio dessa forma, porque olha só que coisa, quer dizer, primeiro, o que é que eu tenho a ver com a desobediência de Adão e Eva? Por que é que eu tenho que pagar a culpa, pagar o erro de Adão e Eva? Mas tudo bem, Adão e Eva desobedecem, são expulsos do paraíso, a partir daí, o fenômeno sexual, portanto, e as criaturas nascem do fenômeno sexual, mas como Adão e Eva eram impuros,
porque desobedeceram a Deus e ficaram, portanto, marcados pelo pecado da desobediência. Os descendentes de Adão e Eva, a partir daí, nasciam também com o pecado. Daí se criou a instituição do batizar, do batismo, da água de um rio sagrado, no passado do Rio Jordão, ou de outro rio qualquer, a água benta, a água que deveria lavar o indivíduo para limpar o bebê do pecado de que ele nasceu, que é o fenômeno sexual. Olha só. E se ele não for purificado pelo batismo, segundo as velhas crenças, hoje já superado, viu? Até na mentalidade católica já não se defende com unhas e dentes assim, pelo menos em grande parte da cultura católica, já não se defende isso que se defendia no passado. E a cultura protestante também, né? Porque a cultura protestante também, de alguma forma, reproduzia um pouco o batismo, não na mesma forma. Às vezes era o batismo por imersão na água e assim por diante. Mas, de qualquer forma, olha só que coisa, quer dizer, se a criança não for batizada, se a criança, portanto, não passar por esse ritual, ela pode ser condenada ao fogo do inferno. Por uma coisa que não é nem ela que fez, foi os pais que não fizeram. E aqueles que não foram batizados, aqueles que nasceram no Oriente, que não tiveram acesso ao conhecimento do Evangelho, à cultura cristã, eles estão impedidos do paraíso só porque nasceram e não foram batizados, não receberam o ritual de purificação. Olha só, como se Deus não tivesse consciência. Deus cria o ser humano, estabelece o fenômeno sexual como sendo o meio pelo qual as criaturas podem se reproduzir, coloca prazer, porque foi ele que colocou. Se ele que criou tudo, foi ele que colocou. Coloca prazer no fenômeno sexual e ao mesmo tempo estabelece que esse fenômeno sexual é impuro, é pecado e que a pessoa que nasce desse fenômeno tem que se purificar depois. De um erro que ele, Deus, é que fez assim. Olha só a falta de lógica e entender esse tipo de mentalidade. Então, é claro que foi um erro histórico ao longo dos tempos, né? Mas nós temos também a ideia, inclusive hoje é uma tendência, os estudiosos da teologia, e Caiba Schutter, quando cita esse versículo 8 do capítulo 5 de Mateus, ele cita com uma outra tradução que não é puro de coração. Allan Kardec, quando utilizou as versões bíblicas que ele tinha na época, século XIX, ele colocou puro de coração. Mas as melhores traduções, inclusive da tradução da Bíblia de Jerusalém, a tradução de Haroldo Dutra Dias, a tradução da Bíblia do Peregrino, a tradução ecumênica da Bíblia, vão preferir, a grande maioria, o termo limpos de coração. Mas, Flávio, não é a mesma coisa? O sentido é o mesmo, mas o termo limpo de coração é melhor do que puro de coração. Puro dá uma ideia, essa ideia que mais tarde foi mal interpretada, né? O limpo de coração é muito mais higiene do coração. Agora você entendeu porque o nosso tema, que é o texto de Caiba Schutter, é higiene do coração. Porque essa bem-aventurança fala sobre isso. O puro parece algo que foi purificado, que se purificou. Mas o limpo deu a ideia de que higienizou. É um processo, portanto, muito mais natural e menos essa coisa distante da experiência humana, né? E tem uma coisa interessante do limpo. Isso quem estudou bastante foi Carlos Torres Pastorino, entre outros estudiosos das traduções bíblicas, né? Que o termo que é encontrado nos textos bíblicos, né, em grego é kairos, que significa desembaraçado, né? Ou seja, desembaraçado, que pode ser traduzido como limpo, né? Ou seja, quando eu desembaraço uma coisa, quando eu retiro as impurezas, quando eu retiro, portanto, a sujeira, eu desembaraço e fica limpo. Então, veja só, o que é que isso quer dizer para nós? Que a limpeza aqui tem a ver com retirar camadas. Com retirar camadas. Aí você fica pensando, é mais interessante a gente falar de limpo de coração do que de puro. Porque pureza pode dar uma ideia aí de um processo muito sofisticado, se purificasse um negócio muito difícil. Mas talvez a evolução espiritual, olha só que dica interessante. A evolução espiritual talvez seja apenas tirar. A evolução espiritual em si mesma pode ser entendida como um processo não de botar, mas de tirar. Tirar o quê? As camadas de sujeira. À medida que eu evoluo espiritualmente, que eu progrido espiritualmente, eu vou retirando camadas, eu vou limpando, eu vou higienizando. O quê? A centelha divina. O divino que eu sou, o divino que eu carrego, para que eu possa ali irradiar
né? Então, bem-aventurados os limpos de coração, olha só, limpos de coração, porque verão a Deus. Se você pega um copo e o copo está sujo, você não consegue nem ver o que é que está dentro do recipiente. Por quê? Porque está cheio de sujeira. Aí se você limpa, por exemplo, o recipiente, você limpa o copo, você limpa o jarro que está sujo, você limpa o em volta dele, fica transparente. Você retirou a sujeira, você vê a intimidade, o interior do recipiente. Então, limpou, ficou transparente e você viu. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ver a Deus, não tem camadas. Porque muitas vezes a gente não consegue ver direito o divino ou ver de maneira contaminada com as nossas sujeiras. Que sujeiras são essas? O nosso ego, as nossas paixões, os nossos vícios, os nossos preconceitos, as nossas distorções. Então, a limpeza eu limpo para visualizar. Eu retiro camadas e a limpeza torna a minha visualização melhor. E é verdade, tudo que eu limpo fica mais transparente. Se eu tiro a sujeira, fica mais visível, fica mais claro para ver, fica mais perceptível. Eu retirei as impurezas, olha só, as sujidades. Eu limpei, eu higienizei, então ficou mais claro, mais perceptível. Menos embaraçado, desembaraçado, né? Como está no texto em grego, né? Que pode ser traduzido para limpos, né? Então isso é super interessante, porque os judeus na época de Jesus, quando ouviram isso, devem ter ficado escandalizados. Por quê? Porque o conceito que eles tinham de pureza não é o de castidade sexual da Idade Média, não era isso, mas o pureza para o judeu da época de Jesus era os rituais de higiene, lavar as mãos não sei quantas vezes, o judeu às vezes lavava a mão com uma mão, a outra que ajudava a lavar, e aí, enquanto isso ele citava versos, citava salmos, orava, se ajoelhava, até ele sentar na mesa para comer. Como na época comia de mão, então o ato de comer, higienizava a mão e colocava para o indivíduo comer e se alimentar, era um ritual sagrado, né, a alimentação, né? E eles se preocupavam muito com esse ritual. Os fariseus, que faziam disso uma questão religiosa, utilizavam a liturgia da lavagem de mãos como símbolo de pureza, como símbolo de espiritualidade. E aí Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A limpeza interior. Então, é super interessante a gente pensar nesse contexto. O professor Humberto Roden, já citado por mim, aqui nessa palestra, nessa preleção doutrinária, ele vai dizer o seguinte, que enquanto os pobres de espírito são os desapegados das coisas externas, das coisas materiais, os puros de coração são os desapegados das coisas internas, ou, como ele próprio escreveu, são os desapegados do ego. Olha só que coisa interessante, porque muitas vezes nós conseguimos o desapego e somos desapegados por questões materiais, por objetos, por dinheiro, por recursos. Esse desapego é um desapego importante, é um desapego que é uma conquista evolutiva, mas não é o único desapego, e às vezes é o desapego mais fácil. O difícil é desapegar das coisas internas, desapegar de questões subjetivas. Há muitos apegos que são apegos subjetivos, não é apego pela roupa, apego pelo carro, apego pelo objeto material, apego pela carteira que tem, pelo dinheiro que está guardado na carteira. E os apegos internos, dos preconceitos, dos pontos de vista que eu não abro mão, da minha visão a respeito das pessoas. Tem gente que abre a mão e dá dinheiro, dá cesta básica, mas não consegue abrir o coração para dar o perdão. Passa a vida inteira sem conseguir dar o perdão, sem conseguir dar a paciência, sem conseguir dar a atenção. Então, é o desapego de coisas internas, que às vezes é um desapego muito mais difícil. Os apegos que a gente tem subjetivos, os apegos internos, interiores. Né? É isso que Jesus aqui está dizendo. Nós temos muitos apegos. Apegos em relação a questões muitas vezes interiores. E a gente confunde espiritualidade com uma questão apenas exterior. A espiritualização
se manifesta de maneira ao nosso comportamento, claro, mas não é única e exclusivamente assim. Tem um guru que de vez em quando aparece na internet, ele viraliza na internet, um guru, não me lembro o nome dele, mas ele costuma dizer o seguinte: se você não assiste mais novela, não costuma assistir novela, já superou isso, não gosta, mas se você vive falando mal e vive reclamando de quem assiste novela, eu recomendo você que está pior. É melhor você voltar a assistir novela. Se você é vegano, vegetariano, já não come carne, já tem uma alimentação mais saudável, já está conquistando esse tipo de hábito alimentar, muito bem, você está já na marcha daquilo que vai ser o futuro nosso, o futuro alimentar nosso vai ser modificado mesmo. Isso é uma tendência para o futuro. Porém, se você é vegano, mas vive falando mal dos carnívoros, vive incomodado, vive querendo impor o seu veganismo para os outros, vive querendo dar lição de moral, se achando superior àqueles que são carnívoros, volte a comer carne. Se você é uma pessoa que é totalmente abstêmia de álcool, mas vive reprovando e condenando quem toma sua taça de vinho, quem bebe de maneira moderada, que tem um consumo de uma maneira moderada e equilibrada, muito cuidado. É até melhor você voltar a beber do que você viver sendo a palmatória dos outros. O que esse guru indiano quer dizer para nós que a gente deve entender aqui? É porque às vezes a gente fica se importando com coisas que são de só menos importância ou que têm uma importância menor e não está percebendo outros problemas que a gente carrega por dentro. Certa vez perguntaram a Chico Xavier sobre o tabagismo e ele disse: os espíritos dizem que o tabagismo é um fenômeno muito perigoso e que o sujeito que vive no tabagismo a vida inteira pode desencarnar como um suicídio indireto por conta dos danos que causa. E muitas vezes, no mundo espiritual, passa por crise de abstinência, porque não tem o corpo, mas tem o vício. O vício é psíquico. Leva consigo o vício, embora não tenha o corpo mais para satisfazer o vício. O que causa, às vezes, sofrimento ao tabagista no mundo espiritual. No entanto, ele complementa, Chico Xavier era de sabedoria, no entanto, disse ele, eu não me sinto em condição de julgar os nossos irmãos que ainda não conseguiram superar o tabagismo, porque eu tenho um vício muito pior, que é o vício de alimentar os maus pensamentos. Olha só que lição que Chico Xavier nos deu. Ou seja, o que é que essa lição de limpo de coração, de higiene do coração, que Caiba Schutel escreve, sobre o qual ele escreve, que ele discute na sua obra, que ele enriquece com seus comentários as suas reflexões sobre essa bem-aventurança. Ele quer dizer que assim, que a nossa proposta aqui na Terra, a evolução espiritual é do comportamento. Eu preciso mudar de comportamento, eu preciso agir no bem. Toda a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, ou se não toda, pelo menos 90%, é um convite ao comportamento. Porque se a gente for esperar a gente ter sentimentos bons por todo mundo para fazer o bem, a gente pode esperar sentado ou deitado e que talvez não venha. A gente não pode ficar esperando amar a humanidade profundamente para depois fazer a caridade. Muita gente me fala isso. Ah, Flávio, eu não tenho assim esse amor pelas pessoas, então eu não vou fazer a caridade enquanto eu não tiver esse amor pelas pessoas. Vai desencarnar sim, sem fazer nada. Não! É melhor você fazer alguma coisa, mesmo sem tanto sentimento, do que nada fazer. O bem é o bem em qualquer lugar. E muitas vezes o bem que você faz, sem muito sentimento, vai lhe contaminando. Daqui a pouco você desenvolve o sentimento. O exercício do amor é também um treinamento. Não é uma coisa romântica que brota no meu coração. O amor é uma virtude que também se exercita. Você pratica amar os outros e daqui a pouco, embora inicialmente com dificuldade, com desconforto, etc., você acaba amando. Com o tempo, com o exercício, você acaba amando o próximo. E não ficando esperando sentir o coração pulsar, morrer de amores pelo outro, ser apaixonado pelo outro, que aí você vai fazer o bem pelas pessoas? Não. É melhor fazer o bem, mesmo com resistência, mesmo com certa má vontade, do que nada fazer. Mas o que a gente costuma dizer é que essa experiência do comportamento, embora seja o convite principal, o convite inicial do Evangelho, toda a proposta da doutrina espírita não é seja puro por dentro para fazer o bem, não. A proposta da doutrina espírita é arregace as mangas, faça o bem, haja no bem, porque o bem que você faz por fora, você vai construindo por dentro. As ações do bem que você faz por fora, o amor que você espalha, o bem que você faz, um dia você vai internalizar. Você constrói por fora, ou melhor, você produz por fora para construir por dentro.
E ao longo dos tempos, o bem que você espalha vai ficando com você. Então, por isso que os espíritos falam tanto do trabalho, do serviço ao próximo, que é necessário trabalhar no bem, servir no bem. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é ótimo. Mas a ação no bem é uma parte da evolução, não é uma parte completa. É necessário a ação no bem, mas também o trabalho dos sentimentos. Para ser as duas coisas. Dois erros. Sentimento sem ação e ação sem sentimento. Por exemplo, o que é que eu quero dizer com erro? Imagine, por exemplo, alguém que age no bem sem sentimento, ou seja, a pessoa está ali, está agindo bem, mas está xingando os outros. Dá a cesta básica tratando mal. Mal-humorada, querendo estar em outro lugar. Ou então eu posso fazer o bem com outros interesses. Eu posso aqui estar fazendo essa palestra aqui com interesses que não sejam interesses do bem. Sejam interesses secundários. Eu posso estar aqui usando essa palestra para me promover. Eu posso estar usando aqui a tribuna espírita para fazer propaganda pessoal, para fazer um marketing pessoal. Eu posso estar me utilizando aqui dessa atividade para estar me exibindo, com outros interesses. Eu posso fazer a caridade com outros interesses. É melhor fazer assim, com interesses, do que nada fazer, é claro. Mas é óbvio que esse bem visando outras coisas, objetivando outras coisas com outros interesses, não é o bem completo. Não é aquele bem que Allan Kardec chama de... Aliás, os espíritos chamam e dizem isso para Allan Kardec, que é o bem desinteressado. O bem desinteressado é o bem completo. É o trabalho completo. Por quê? Porque é a ação com o coração desinteressado. Com o coração. Ou seja, o sentimento desinteressado não tem interesse pessoal. O bem desinteressado, o bem sem interesse, é o bem com o coração. O bem sem egoísmo. É melhor o bem interesseiro, o bem... Porque o bem é sempre o bem, de alguma forma está gerando benefícios, mas não é o trabalho completo. Essa bem-aventurança vem falar do complemento. Vem falar do completo. Essa bem-aventurança vem dizer o seguinte: é claro, é lógico, é óbvio que, mesmo não sentindo ainda o bem vibrar, mesmo não tendo pureza de sentimentos, faça o bem mesmo assim. Haja no bem. Atue no bem. Produza o bem. Certa vez, alguém chegou para mim, eu era da Juventude Espírita na época, alguém chegou para mim e disse assim: poxa, que vida sem graça sua, vive entrando aqui no centro, de tarde, de noite, etc, na atividade. Você não fuma não? Eu disse não. E você não faz isso, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro? Eu disse também não. E um whiskyzinho, uma coisa assim, um Beer Night, etc. Eu disse, olha, certa vez eu tomei um whisky e meus olhos ficaram vidrados assim, alguém me ofereceu e eu quase desencarnava, eu achei o gosto horrível. Aí a pessoa disse, é assim mesmo, a gente começa a tomar sem gostar. Começa a tomar sem gostar e aí acaba se acostumando e depois gosta. Eu disse, que ótimo, então eu vou começar a tomar sem gostar para depois começar a gostar? É essa a história? Eu disse, pois é, agora, e você? Você já procurou fazer o bem? Eu conheço você é uma pessoa às vezes muito mal-humorada, etc. Por que você não faz o bem? Eu dei meu troco, né? Por que você não procura servir aqui na casa espírita, fazendo alguma coisa, se engajando em algum trabalho, doando alguma coisa do seu tempo, dedicando seus pobres aos necessitados, doando alguma coisa, fazendo algum trabalho voluntário aqui? Eu não gosto não. Ele diz, mas é assim mesmo. No início a gente faz sem gostar. A gente faz sem muito prazer. Aí faz tanto, vai fazendo aos poucos, vai agindo aos poucos, né? Vai atuando e acaba gostando depois. Né? Inicialmente faz sem gostar e acaba gostando. Eu queria dizer para ele o seguinte: se é para ter um hábito, por que tem que ser um vício? Por que a gente não pode se viciar em coisas boas, em coisas positivas, em coisas do bem, produzir o bem? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, mas não é o trabalho completo. Porque eu posso simplesmente agir por fora, mas não me trabalhar por dentro. Divaldo Franco, a vida inteira dele, levando palestras em todos os lugares, fazendo trabalho na Mansão do Caminho. Mas o que é mais importante, a maior obra de Divaldo, foi aquilo que ele construiu por dentro. Ao longo dos anos, o que ele fez em palestra espírita, o que ele fez em discursos, e o que ele fez em ação social, a Mansão do Caminho está aí, linda, mas há uma Mansão do Caminho que ele carrega dentro dele.
quando ele desencarnar, espero que demore muito, quando ele desencarnar, ele levará consigo aquilo que ele construiu por dentro. Porque a obra material aqui na Terra, uma hora acaba. Todos os monumentos, todos os templos, todas as obras sociais um dia acabam no mundo, porque o mundo material tem prazo de validade. Mas aquilo que Divaldo construiu por dentro, ele leva para onde ele for. Irmã Dulce, idem. Chico Xavier, idem. O que é que esses homens e mulheres fizeram? À medida que eles iam fazendo por fora a obra, eles aproveitavam a obra para construir por dentro. Eles aproveitavam o bem que eles faziam às pessoas, a ação do bem, para construir por dentro. Isso é seguir o bem-aventurados, os limpos de coração. Bem-aventurados, os puros de coração, porque verão a Deus. Esse é o trabalho de higienizar o coração, de trabalhar-se por dentro. Eu me lembro de Marta e Maria, né? Texto célebre do Evangelho, né? Maria ali conversando com Jesus, né? Na casa delas, né? Duas irmãs, as irmãs de Lázaro, e Marta na cozinha. E Marta em algum momento repreendeu, chamou a atenção de Jesus. Mestre, eu estou aqui na cozinha preparando a comida para você comer, para todos comerem aqui. Possivelmente Jesus estava com os apóstolos, né? Assim por diante. Possivelmente também Marta deveria estar um pouco incomodada, porque a irmã, como mulher ali, né, era na época da tradição judaica, as mulheres não participavam das discussões religiosas, não entravam, né, na sala onde estavam os homens conversando, estava Jesus e os apóstolos, e ela entra e fica conversando, e Jesus chama ela e dialoga com ela e ensina para ela ali, né, fala sobre a sua doutrina, transmite os ensinamentos. E Marta, então, repreende Jesus, chama a atenção de Jesus. Mestre, pede para minha irmã, pede para Maria se levantar daí, vem para cá para me ajudar. Eu estou preparando a comida. E Jesus diz, Marta, Marta, por que estás tão preocupada? Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Qual é a melhor parte daquela situação ali? Era ele. Porque ele estava ali na casa deles. Estava ali na casa delas. Visitando de maneira única. Nem sempre ele estaria ali. Ele não ficaria ali para sempre. Então a parte melhor era ele. Não significa que Jesus estava dizendo que Marta estava errada. Não, Marta está certa também. Marta está certa e Maria está certa. Ele estava dizendo que uma completava a outra. O símbolo dessa colocação é o seguinte. Isso quem falou foi o Dom Helder Câmara. O símbolo dessa colocação é o seguinte, que o cristão verdadeiro tem os braços de Marta e o coração de Maria. Nem a ação sem reflexão, sem sentimentos, porque senão a gente vai trabalhar as ações, fazendo automaticamente, burocrático, trabalho operacional, vamos pegar, carrega a cesta básica, carrega coisa, leva, etc., sem refletir, sem aproveitar o bem que se faz para si mesmo, sem aproveitar a obra social para melhorar-se como pessoa, espiritualizar-se, o altruísmo, a caridade, a solidariedade que eu exercito deve me fazer bem, me tornar uma pessoa melhor. O objetivo da caridade é iluminar a pessoa que faz a caridade. O beneficiado sempre recebe as bênçãos da caridade. Mas o benefício maior daquele que ama, daquele que serve, daquele que oferece o bem, daquele que perdoa, é produzir luz no mundo íntimo daquele que está fazendo. E não do beneficiado. E não daquele que recebe. Então, os braços de Marta e o coração de Maria. Sem braços de Marta, ai, que lindo essa proposta espírita, que maravilha essa proposta espiritual, que coisa linda, que coisa bonita. Muita gente me fala, Flávio, que coisa linda essa palestra. Não entendi nada, mas é uma coisa linda a palestra que você fez. É essa a proposta? Achar as coisas lindas, maravilhosas, puro sentimento, mas não faz nada. Não arregaça as mangas e isso não torna ela melhor uma vírgula. Né? Por outro lado, vamos fazer o bem, vamos trabalhar, agir no bem, agir. E aí fica parecendo tempos modernos de Charlie Chaplin, né? Automaticamente, sem raciocinar, sem pensar. E aí a gente vê o relato de espíritas chegando no mundo espiritual, né? Chegando no mundo espiritual, com uma obra social maravilhosa, mas não aproveitaram a obra que fizeram para se melhorarem por dentro, para evoluírem. Quantos relatos de espírita, dirigente médium, médios fantásticos,
que não aproveitavam a obra social para fazer a higiene do coração. Para, à medida que atuavam no bem, na ação do bem, limpar-se o coração. Para quê? Para ver a Deus. Isso é, para filtrar o pensamento divino. Para filtrar como médiuns, por exemplo, a mensagem do alto. Não aproveitar a obra que fizeram para se iluminarem por dentro. E aí a gente vê espíritos no mundo espiritual que foram espíritas lamentando. O bem é sempre o bem. E aquele bem que eles fizeram, geraram créditos nele, mas lamentando, porque fizeram a obra de fora, a obra social, fundaram creche, fundaram orfanato, etc., mas não aproveitaram para crescer, para construir por dentro o mundo interior, o reino de Deus que está dentro de nós. Não Então a gente vê relatos desses, de espíritas super famosos, que trabalharam no bem, mas arrependidos após a morte, porque não conseguiram aproveitar o bem que fizeram para melhorar o temperamento, para serem menos irritados, menos irascíveis, menos temperamentais, menos maledicentes, e desencarnaram, às vezes, com a sensação de tempo perdido. Porque não é só trabalho operacional, não é só agir de maneira a agir exteriormente, fazer apenas o trabalho operacional, agir operacionalmente. Não é isso. Como diz Emmanuel, se a evolução espiritual fosse só trabalho das mãos, trabalho operacional, no umbral só teria gente evoluída. Porque o que não falta é espírito no umbral se movimentando para lá e para cá em trabalho operacional. Não pode ser isso. Falta a limpeza do coração. Falta a higiene do coração, como diz de maneira muito feliz Kaibar Schutel. E a limpeza do coração, dos sentimentos, é o quê? Educar os sentimentos. Trabalhar o mundo interior. Trabalhar o nosso mundo interior para ser cada vez melhores. É a reforma íntima. A reforma interior, a limpeza do coração tem a ver com o alimentar bons pensamentos, bons sentimentos. Não é você não ter bons pensamentos ou bons sentimentos, porque ter maus pensamentos ou ter maus sentimentos você vai ter. Enquanto você for espírito imperfeito, você vai ter. Você vai ter. Você vai pensar de vez em quando mal, vai pensar de maneira negativa, mas o importante é não se fixar, não alimentar. Pensamentos negativos passam pela cabeça de todos nós. Pensamentos perturbadores, de vez em quando, visitam as nossas mentes. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos. Mas o que nos cabe é não alimentar, não se fixar nele, alimentar os bons. É que nem a televisão. Quando você muda de canal de televisão, pode aparecer uma imagem grosseira, uma imagem agressiva, uma imagem que você não gosta. Você não tem como controlar, você não tem como evitar ver a imagem, porque você não sabia o que é que tinha. Mas ficar no canal e ficar assistindo, ou trocar de canal e ir para outro programa, acessar outra coisa, depende de nós. O psiquismo é uma espécie de televisão, de tela mental, que a gente pode selecionar. Isso é o trabalhar os bons sentimentos. Porque senão a gente vai fazer o que o guru indiano que eu citei falava, né? A gente é vegano, mas é de uma intolerância para os não veganos. E aí quando a gente vai ver, quem é que está melhor espiritualmente? Eu estou dizendo para você não cuidar da alimentação, para você não melhorar as suas atividades, para você não ter hábitos melhores. Não estou dizendo isso. Você pode trabalhar isso. Mas você não vai ser espiritualizado porque você vai se tornar vegano agora, ou não vai mais assistir novela. Não, é o contrário. Você se espiritualiza e, como consequência, você muda hábitos alimentares, você fica com menos necessidades materiais, menos necessidades sensoriais, você muda os seus hábitos, o seu estilo de vida como consequência da espiritualização. Né? Não é ficar vegano, não é ser vegano e aí você fica espiritualizado. É fica espiritualizado e aí você muda os seus hábitos exteriores. É isso que é higiene do coração. Higiene dos sentimentos. É isso que Jesus falava de limpos de coração. Na obra Pensamento e Vida, Emmanuel diz que a mente é o espelho da vida em toda parte, que reflete uma parcela daquilo que o espírito consegue já refletir do divino. Olha só. Então Emmanuel está dizendo que a nossa mente é um espelho. À medida que o espelho da nossa mente se purifica, isso é, limpa, reflete o quê? O divino melhor. Porque a gente reflete o divino de maneira contaminada, de maneira suja, as sujeiras do nosso ego, das nossas vaidades. À medida que a gente evolui, a gente limpa e reflete com mais transparência, com mais
imagem cristalina o divino. Né? Não foi à toa que Jesus usou como símbolo da limpeza do coração uma criança, diz Allan Kardec. Porque a criança é transparente, olha o termo transparente. Não é que a criança seja uma pessoa pura, pelo contrário, é o espírito, às vezes com muitas marcas, mas é aquele símbolo em função da idade, do sistema nervoso não estar desenvolvido totalmente, sugerir uma espécie de simplicidade. Olha outra coisa interessante. O que é simplicidade? É tirar os excessos. É tirar o que tem de mais. Quando você retira os excessos, é simples. O que é sujo? Sujo é muito complexo, muito complicado. Quando você limpa, você tira o quê? As camadas, tira o excesso. Né? Então a criança é o símbolo da pureza, por quê? Porque é o símbolo da simplicidade. Eu me lembro de Leonardo da Vinci, que falava que o mais sofisticado é o mais simples. Porque quanto mais simples, mais sofisticado, porque tá perfeito ali, né? Não bota nem tira nada, né? Tá excelente, né? Um quadro, uma obra-prima, tá tão perfeito porque não tira nem bota nada, né? Não precisa adicionar nada e não dá para tirar nada. Tá perfeito. Esse é o símbolo da simplicidade, né? Então, a evolução espiritual também passa por simplicidade. Simplicidade não é descuido, nada de simplicidade é não ter excessos. O indivíduo simples é um indivíduo que não tem excessos. Então, a simplicidade é o símbolo da pureza, diz Allan Kardec. A criança é o símbolo dessa simplicidade. Quando você é muito complexo, você coloca coisas demais. E quando você é simples de coração, o que é isso? Você tirou os excessos. Você eliminou os excessos. Você limpou as camadas. E o simples de coração vê a Deus. Isso reflete Deus. Como diz Emmanuel na obra Pensamento e Vida, né? A mente é o espelho da vida em toda parte, né? Para concluir, eu me lembro de Jung. Jung vai dizer que o processo de individuação, que é um processo que ele sobre o qual ele escreveu, que fala sobre essa ideia de amadurecimento psicológico, ele vai dizer que a individuação é uma espécie de segunda infância. Olha só o que Jung fala. Por quê? Porque na individuação, Jung vai dizer assim, quando você é criança, você é possibilidades. Você não definiu nada na sua vida. Você não definiu. Tem muita coisa que não está definido. Então você é possibilidades. E quando você é possibilidade, você é um leque rico. À medida que você define, você vai eliminando essas possibilidades, porque você vai definindo. Você vai seguindo por um caminho profissional, pessoal, etc. E você vai eliminando todas as possibilidades, vai empobrecendo as suas alternativas para ter um caminho só. Ou pelo menos alguns caminhos. Jung vai dizer que depois dessa experiência inicial de amadurecimento biológico, desenvolvimento, vida adulta, o processo de individuação é quando eu já conquistei as coisas do ego, segundo ele, família ou não, profissão ou não, etc. Já conquistei algumas coisas do ego, patrimônio, conquista material, etc. E aí, diz Jung, a criatura muitas vezes pergunta: e agora, para onde eu vou? A partir de agora, qual é o meu caminho? O que é que eu faço agora? E a partir daí, já não são mais conquistas do ego, mas as conquistas internas. Conquistas que são viagens para dentro. Jung vai dizer, a partir desse momento de amadurecimento psicológico, é uma segunda infância. Porque nesse momento, o sujeito novamente ele se torna rico de possibilidades. Ele novamente, ao mergulhar em torno de si mesmo, mergulhar em si mesmo, ele se torna rico de alternativas, rico de possibilidades e de potenciais que são internos, à semelhança de uma criança. Né? Para concluir, gostaria de citar um trecho de Paulo Estevão, o martírio de Estevão. Né? O apóstolo Estevão, Marte Estevão, sendo apedrejado. À frente está Saulo de Tarso, que mais tarde vai se arrepender e vai se tornar o futuro apóstolo Paulo, o grande herói cristão. Mas naquele momento ele martirizava Estevão. E teve um momento que Saulo, profundamente alterado, porque não conseguia vencer em debate aquele jovem que conhecia as escrituras sagradas melhor do que ele que era doutor da lei, aquele jovem cristão, que também foi israelita, que também foi judeu e que agora se torna cristão, aquele homem
e não aguentando, partiu para cima dele e começou a socá-lo, que é a arma dos fracassados, dos vencidos, dos derrotados. Né? A arma desses é pela violência, apela para a violência. Né? Então ele começou a socá-lo, depois de ter perdido na discussão, porque Estevão demonstrou que Jesus era o profeta, o Messias esperado. E aí Saulo começa a socá-lo e Emmanuel vai dizer o seguinte: aquele homem, Estevão, aquele jovem, tinha um comportamento nobre, tinha uma conduta equilibrada, tinha toda uma jornada já de harmonia e de luz. Mas isso não significa que tinha purificado totalmente os sentimentos. E aquela experiência era experiência para ele também purificar, limpar os sentimentos. Porque à medida que o doutor da lei batia nele, socava nele, um turbilhão de sentimentos era desencadeado no seu mundo íntimo. Veio o impulso de ele revidar. Diz Emmanuel, veio o impulso de ele revidar. E o que Estevão fazia era tentar administrar, educar, trabalhar os sentimentos para não revidar, para não cair em tentação de revidar. Emmanuel diz, de um lado estava Saulo, já com 30 anos naquela época já era velho, atlético, forte, claro, mas de outro estava Estevão, 22 anos, 23 anos, bíceps mais forte, foi escravo romano, então era muito mais forte, bíceps trabalhados, corpo atlético. Eu fico imaginando até a cena. Emmanuel não disse isso não, tá, gente? Emmanuel não disse isso, mas eu fico até aqui numa licença poética, né? Os bíceps enrijeceram, a mão fechou e ele chegou a mirar assim, né? Porque, especialmente um homem com o outro, né? Socando a face do outro. Né? E aí Emmanuel diz assim, que os impulsos de reagir vieram, mas ele se controlava, ele trabalhava ali, ele sabia que ele estava purificando os sentimentos em controlar a reação e orava profundamente pedindo forças a Jesus para que ele não revidasse. Essa era a luta interior. E Emmanuel dizia, embora o comportamento nobre e a conduta equilibrada, ali naquela prova dolorosa, ele estava aproveitando o ensejo para trabalhar o seu mundo interior, para trabalhar e purificar os seus sentimentos. Quantos de nós, tomadas as devidas distâncias e proporções dessa experiência de Estevão, não passa por situações assim? Às vezes é alguém que nos agride no trânsito, é alguém que nos afeta, é alguém que nos trata de maneira descortês, é alguém que nos trata de maneira ríspida e a gente tem a oportunidade de revidar e a gente trabalha os sentimentos. Nessa ocasião, nesse momento que a gente controla os impulsos, a gente está, na verdade, aproveitando a oportunidade para se trabalhar por dentro, para se melhorar como pessoa. Essa história é essa limpeza do coração, que a reforma íntima não é só a mudança de conduta exterior, que é muito importante, mas é também fazer por fora, como eu disse, para internalizar um dia por dentro. E é por isso, meus amigos, que para trabalhar o mundo interior, para ter essa higiene do coração, como dizia Caibar Schutel, é necessário, imprescindível, a gente ter vida interior. A gente buscar uma vida interior. Porque quem tem vida interior não padece de solidão. Quem tem vida interior harmoniza-se consigo mesmo. Quem tem vida interior vive em paz e em harmonia consigo próprio. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.